loucura, pressão psicológica, mas espero que vocês estejam sobrevivendo nesse processo. E ainda tem o processo agora da pressão intelectual, psicológica, né? Porque tem resultado, gabarito, comparação, e por aí vai, né? E também 7h10 da manhã, né? Nós estávamos cedo. Então, bom dia a todos aí. Passaram por esse massacre nos finais de semana aí, intenso na vida de vocês. Com certeza não é a melhor opção, mas é o que nós temos hoje, né? Hoje o governo ele realmente só tem essa opção de estar massacrando intelectualmente nossos jovens para poder alcançar um objetivo, né? Que é além do técnico que vocês têm, né? Então, assim, parabéns para quem participou, né? Para quem entrou nesse desafio aí. E agora é aguardar, não tem jeito, né? Guardar a ansiedade e esperar o tempo passar. E ver o que vai acontecer. A gente sabe que foi um ano complicado, não só para você, mas para muita gente, em relação à quantidade de aulas presenciais que vocês tiveram, né? Então, vocês foram muito mais autodidatas do que propriamente alunos, né? Nesse processo aí. Espero que estejam sobrevivendo desse massacre psicológico e intelectual. Hoje eu vou deixar com vocês, logo assim que acabar a aula, né? Eu fiz um cronograma com as datas, né? Primeira semana, por exemplo, de fevereiro, primeira semana de março, né? Uma semana organizando para vocês o que vai acontecer, né? Se vai ser uma aula, se vai ser atividade. Eu fiz baseado no calendário e lá também tem o processo avaliativo, né? Como é que eu vou distribuir os pontos e tudo. Eu vou até mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que ficou. E aí, assim, lógico que isso pode sofrer alguma alteração durante o processo, mas eu acredito que não sofra. Então, aqui a gente tem uma tabela, e aí eu fiz uma tabela com os conteúdos e sempre a primeira data da semana, né? Durante a semana vai acontecer aquilo ali, no dia de aula de vocês, né? E aí aqui tem os conteúdos, inclusive de prova já, processo avaliativo e que tem trabalho em grupo aqui, tem atividades semanais, né, junto com as resenhas que vocês fazem das aulas. E aqui tem um trabalho para você desenvolver e para ser entregue dia 16 de março, né? Que é um videozinho sobre diversidade cultural, o respeito e tolerância no Brasil, né? E aí aqui tá as coordenadas para vocês, né, do trabalho e como é que proceder, né, que dia que vai entregar, como é que faz, qual e-mail que tem que mandar. E aí eu vou deixar disponível para vocês, onde for possível, para vocês terem acesso e aí vocês também se planejarem, né? Como eu disse, pode sofrer alguma alteração, mas com certeza mínima se tiver, mas eu acredito que não. Eu fiz baseado no calendário. Eu tinha até feito de uma forma olhando as provas finais, mas provas finais já é prova final, né? Então, vocês acabam o dia 19 diretamente com aula, síncrona ou não, atividade, né? E a última semana de aula mesmo, que é de 22 a 26, na realidade são só provas finais, né? Então, eu falei assim, ah, tá. Então, vocês só vão até o dia 19 mesmo. Então, assim, vou deixar depois com vocês, que aí vocês têm uma noção de tudo que vai acontecer, né? Durante a semana, e aí vocês conseguem também se planejar. As, sempre nesse horários, né? E cedo, né? 7 às 8h40, aproximadamente. Não foi a opção que o horário nos deu, né? Não é uma opção, um horário muito bom, né? Porque acaba que muito cedo a gente acorda, né? Aham, sim. E eu vou colocar também no grupo de vocês, no Davi. Aí eu coloco e você também, eu vou terminar a aula, já vou colocar para disponibilizar no grupo, que aí já vai adiantando, vocês já vão sabendo o que está acontecendo, aí você repassa. Mas eu posso sim. Assim como a aula de hoje, se for de interesse de vocês também,
também posto, tá? Mas eu já vou chegar, já vou adiantar logo para vocês quando terminar a aula, que aí vocês já vão se planejando também, sabendo exatamente como fazer e o que fazer, né? Durante todo o processo aí. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, gente, antes de eu iniciar aqui os slides? Ou tá tudo tranquilo aí? Juliana. Beleza, então. Bom, a proposta de hoje nossa é falarmos um pouco sobre energia, né? A temática é energia e meio ambiente. A gente vai falar um pouco sobre a questão da energia, a questão de matriz energética, a questão dos agentes poluidores, né? Recursos renováveis, não renováveis, coisas que vocês já estão acostumados a ver. E também falar um pouco sobre a questão da matriz energética brasileira, de um modo geral, como é que ela se comporta, né? E os problemas que nós temos em termos de energia. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, vou colocar os slides aqui para a gente conversar um pouco sobre a aula, né, em especial. Apareceu para vocês aí? Beleza. Então, beleza. Rafael, deixa eu autorizar aqui. Então, vamos lá então, né? Energia e meio ambiente. Nós temos um grande desafio no mundo, né? Não só no Brasil, mas em todos os lugares, a questão de você conseguir trabalhar todos os recursos naturais e aquilo que nós precisamos para sobreviver, ou coisas que nós criamos e nós ficamos dependentes para sobreviver, que de uma certa maneira, teoricamente, a gente criou um mundo onde a gente fica dependente de umas situações bem complexas, como tecnologia e internet, né? Mas o grande desafio é como trabalhar o meio ambiente. E é uma coisa interessante que muitos governos entendem essa política, entendem essa ideia, né, de que se tem que se trabalhar a questão do meio ambiente junto com as questões econômicas, mas tem muitos que não entendem que a coisa anda casada, né? Então, qual é o nosso maior desafio, né? Nós temos toda uma população, seja ela brasileira ou mundial, que ela tem necessidades. E, naturalmente, para suprir essas necessidades, a gente vai ter que trabalhar com os recursos naturais. Então, dentro dos recursos naturais, trabalhando essas necessidades, a gente vai ter uma situação chamada poluição. E um outro desafio que a gente tem hoje é trabalhar com sustentabilidade, é fazer com que a gente consiga, né, utilizar, reutilizar e predar da melhor maneira possível os meio ambientes, para que ele não falte, para que ele não se esgote e também não tenha tantos problemas ambientais, por exemplo, como a poluição de um modo geral. Aí eu trabalho poluição como qualquer uma que venha, né? Seja das águas, do solo, do ar, é um grande desafio que a gente tem. E no meio dessa cadeia, a gente tem energia. Não tem como a gente desenvolver as coisas no Brasil e no mundo se não tiver energia. E a energia é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Então, hoje nós temos um desafio, né? Como trabalhar a energia, recursos naturais, meio ambiente, sustentabilidade, né? Como trabalhar isso? É uma questão que os governos e administradores, ativistas, então todo mundo está empenhado nessa jornada. E a gente tem um problema sério porque, além de a gente precisar da energia, muitos dos componentes energéticos são altamente poluidores. Então, a gente vive uma corda bamba, né? Como trabalhar essa questão? Eu trabalhei uma época numa empresa onde ela prestava serviço para uma outra empresa grande, como a CST, Companhia Siderúrgica Tubarão,
hoje é a ArcelorMittal, onde tudo que ela produzia dentro da indústria, ela conseguia reaproveitar, 99%. A única coisa que ela tinha muita dificuldade, que era muito caro, eram os filtros poluidores, né? Ali, para diminuir a poluição na Grande Vitória, né? Mas tem empresas que se empenham bastante nessa questão. Mas a questão maior nessa temática de hoje da aula é a questão da energia, né? E o meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele é fundamental em todas as etapas da economia. E é uma coisa interessante que muitos governos querem negligenciar a ideia de que o meio ambiente não está fazendo parte do processo, né? Então, quando você afrouxa a lei ambiental, quando você dificulta, né, a fiscalização, quando você faz toda uma estrutura não pensando no meio ambiente, é o próprio meio ambiente que vai te dar todos os recursos que você precisa. Então, ele está em todas as etapas, não só como fornecedor de recursos, mas também como fornecedor de bens e serviços, e principalmente como assimilador desses dejetos. Ou seja, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva em que a gente precisa do meio ambiente para tudo. E as pessoas acham que o meio ambiente é uma coisa que está lá, afastado de você, ou de mim, de nós, né? E a gente não tem necessidade nenhuma de estar pensando nessa relação harmônica que possa acontecer. Pense que tudo que a gente faz aqui, ao mesmo tempo que te retira do meio ambiente, te joga para o meio ambiente de uma maneira muito pior. E o meio ambiente tem que corresponder. E, ultimamente, está correspondendo de uma maneira muito agressiva, né? Nós fomos olhar em termos de movimentação de chuva, tem dias aí que é para chover em um mês, chove tudo num dia só. E aí por aí vai. Então nós temos muitos problemas, muitos desastres, inclusive naturais, mediante essa situação de você entender que o meio ambiente está devolvendo ou não está conseguindo e dizendo para nós, ó, há um desequilíbrio aí, é melhor consertar essa bagaça, como dizem os meninos, né? Porque senão não funciona. Então o desafio está aqui, né? A economia tem que trabalhar com o meio ambiente, não tem jeito, que é de lá que a gente usa recursos. Então, nossa temática é energia, né? E, fisicamente dizendo, a energia é definida como capacidade de realizar trabalho, né? E aí a gente vai trabalhar com algumas energias, né? A mecânica, a química e a nuclear, que são a mecânica, por exemplo, quando as hidroelétricas, né, produzem energia, as químicas, por exemplo, com petróleo, né, a transformação em álcool, e a energia nuclear, que é a fisão, né? A gente tem a fisão nuclear que vai movimentar e aí vai gerar a energia necessária para que sejam produzidas energia elétrica, entre outras situações, né? Então, assim, nós temos um grande desafio, trabalhar essas energias de uma forma sustentável. E a gente tem também esse desafio, que é trabalhar com as energias alternativas, frente a um mercado que é totalmente petrolífero, rico, bilionário, e que não tem vontade nenhuma de desenvolver muita coisa. E a gente sabe disso, mas é um desafio, né? Eu coloquei aqui fontes de energia que nós já conhecemos, né, como prerrogativa de fontes renováveis e não renováveis, né? E aqui eu citei a eólica, solar, biomassa, biodiesel, mareomotriz, hidrelétrica, geotérmica, né? Como renováveis e petróleo, gás nuclear, carvão mineral, como teoricamente uma energia não renovável, né? Então, assim, a gente sabe que esses componentes eles são mais difíceis de se recompor na natureza. Desses aqui, eu acho que todos têm noção do que cada um renovável ou não renovável sejam aqui, né? Então, temos esse desafio. Nós temos energias alternativas renováveis com energias não renováveis. E, como eu disse, como nós temos uma cultura petrolífera, então é bem complicado as outras se disseminarem pelo mundo aí, principalmente nas áreas que são grandes produtoras de petróleo. Tem uma coisa que é importantíssima para um país, e aí eu digo que os governos são irresponsáveis, isso não só em termos de governo federal, mas também estaduais, né? E propriamente também a questão dos municípios,
é você trazer empresas para um lugar onde você não vai manter a energia para aquele lugar. Então, todo país, a primeira coisa que ele tem que olhar, a primeira coisa que ele tem que ver, inclusive os municípios e os estados, é a sua matriz energética. Todo país tem sua matriz energética, toda nação tem sua matriz energética. E a gente tem que olhar diretamente para ela. E matriz energética nada mais é que todo tipo de energia que pode ser produzida e consumida num lugar. Então, você tem aí toda a energia que pode ser produzida, toda a energia que você pode ser transformadas para a nação. Então, se você chama uma empresa, ou se você diz que a empresa pode ir para lá, tanto municipal, estadual ou federal, você tem que saber qual é a matriz energética que você tem disponível. Porque aí você vai saber se você vai poder oferecer um serviço ou não. Porque a empresa entra ali, ela não vai ficar. A instabilidade na matriz energética, ela gera problemas econômicos seríssimos. E gera uma situação que chama desconfiança do mercado. O mercado olha com os olhos bem complexos. Eu vou dar um exemplo básico que aconteceu recente conosco aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas só para adiantar. Hoje, se você tivesse uma empresa, você iria para o Amapá? Quem iria para o Amapá? Não, Amapá, não, vamos venha para cá, porque nós vamos realmente. É, a empresa que é boa, não dá incentivos fiscais para você, a empresa não, né? O Estado é bom, incentivos fiscais, mas quem iria para o Amapá hoje? Iria, poderia até ir, mas vai com desconfiança. Será que vai dar certo esse negócio? E aí, quando você olha, não é só o Amapá. Né? O Brasil tem um problema seríssimo e não é de produção, por incrível que pareça, né? Na cadeia, não é na cadeia produtiva, mas é na cadeia de transmissão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, então a gente tem no país as matrizes energéticas. E a gente pergunta, existe uma matriz energética? Existe a melhor matriz energética? Não. Existe a que você tem disponível para aquele país. Qual é a melhor matriz energética que um país tem? Aquilo que ele tem. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, mas olha, a Europa trabalha muito carvão mineral, né? Ou a matriz energética dela, porque ela tem abundância de carvão mineral, trabalhou em cima de carvão mineral a vida toda, então é uma tendência a ser isso. Se você for olhar, mas aí, e a quantidade de rios? Se eu tenho muito rio, então, naturalmente, eu vou ter uma matriz energética também voltada para rio. Mas, ou seja, a melhor matriz energética é aquela que a gente tem para oferecer. Porém, a gente tem que oferecer isso com excelência e com qualidade. E esse é o grande problema de países emergentes, países em desenvolvimento, ou país subdesenvolvido, ou como queira dar nomenclatura, né? É a questão de você trabalhar com excelência a produção e as transmissões desses recursos energéticos para qualquer indústria, fábrica, comércio e entre outras situações. Bom, em termos de matriz energética mundial, a gente tem então aí os recursos não renováveis como ponto principal, né? A gente tem petróleo, carvão mineral, gás. Porém, contudo, entretanto, todavia, por conseguinte, a gente sabe que o petróleo é o manda-chuva da parada. Hoje, atualmente, ele é o que manda no mercado. Então, ou seja, nós temos as energias não renováveis predominantes no mundo, mais delas, mais a energia petrolífera ainda continua sendo a que mais manda no mercado. Por isso, criou-se então uma associação, uma organização, ela é intergovernamental, ela tem questões governamentais junto com questões empresariais misturadas, né? Onde ela vai fazer então uma organização dos países exportadores de petróleo, que é a OPEP, que ela controla, né, toda a estrutura de produção, toda a regulamentação, acordo diplomático, né, preço e tudo. Então, assim, você tem digamos que um agente regulador, né, do mercado. E justamente para evitar um monte de situações
políticas econômicas, preços abusivos, entre outras situações. Ele controla, de uma certa maneira, esse fornecimento, esse balanço, né, energético que tem no mundo todo, esse fornecimento. Então, cria-se essa associação para controlar esses preços, entre outros. Então, a gente tem como matriz energética mundial os recursos não renováveis e a gente tem como base petróleo. E isso é um grande entrave, a dependência exclusiva de petróleo em nível internacional. E aí, olhando para dentro do Brasil, né, falando da matriz energética internacional, a gente olha para dentro do Brasil, e aí eu trouxe aqui um texto que diz assim: até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela. Outra coisa de metal ou ferro. Nele já vimos. Contudo, a terra em si é de muito bom ares, fresco, temperado, como de entre douros e minhos. Porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Aqui nessa terra, tudo que se planta nasce, cresce e floresce. Esse trecho é de Pero Vaz de Caminhas. E ele vai fazer, então, na realidade, uma narrativa do que ele encontra em termos de produção, em termos de aproveitamento, uma vez que a época era de você explorar, né, as terras, e a principal ideia era a ideia metalista, né, você encontrar metais, mas ele não encontra de imediato, como ele diz, mas ele encontra muita coisa legal, muita coisa abundante. E pelo vai de caminho, então, ele vai dizer que realmente é um lugar que tudo que planta nasce. E ele não tinha encontrado ainda os metais. Ele ainda, porque a ideia na época era metalista, ele não tinha encontrado. Mas ele vai fazer uma narrativa muito empolgante do que pode ser explorado. E aí a gente chama a atenção que pensa um lugarzinho maravilhoso é o Brasil em termos de matriz energética. Olha, o Pero vai de caminho. Se ele tivesse descoberto tudo, ele já ficou empolgado com o que ele viu por cima. Se ele tivesse condições de entender e ver tudo que ele ia conseguir encontrar por baixo, rapaz, e por cima também, ele ia ficar louco, porque era muita coisa para explorar. E hoje nós temos um lugar abençoado em que todas as matrizes energéticas nós conseguimos aqui dentro. Então, pensa um lugar maravilhoso. Em termos de, além de extensão territorial, nós temos tudo aqui. O que a gente quiser, a gente produz nesse sentido de matriz energética. E essa é uma coisa maravilhosa. Nós temos o melhor país do mundo para desenvolver matrizes energéticas. É pena que nós temos uma política, né? E nós temos uma dificuldade quanto à questão da tecnologia e políticas públicas voltadas para realmente desenvolver todas as matrizes energéticas que nós temos aqui. Então, assim, pensa num lugar excepcional. Então, temos tudo aqui. Petróleo, nós temos gás, nós temos sol em abundância, nós temos vento, nós temos como produzir cana e outros derivados, né, e outro para tirar semente, para fazer combustível. Nós temos uma para de pau, como diz o outro. Então, assim, só que nós temos uma política ruim, e não estou falando da política atual, estou falando da política como um todo, né, desde o entendimento do Brasil em termos de política, seja de império, seja de república. Então, estou falando de uma questão não só atual, mas de todo, de um modo geral, né? Que acaba jogando fora todo esse patrimônio que a gente tem, ou aproveitando muito pouco todo esse patrimônio que a gente tem. E é triste ver isso, porque quando você olha, é como se você colocasse uma Ferrari para ir comprar pão, assim, sabe? Você que tem uma Ferrari, vou comprar pão com a Ferrari. Ou seja, você tem toda uma estrutura, mas não sabe como fazer para utilizar aquilo ali. E é um problema também não só do Brasil, mas de países emergentes que não tem tecnologia para desenvolver. Como a gente tem uma cultura aonde nós fomos fornecedores de matéria-prima e não uma cultura transformadores também de matéria-prima, então a gente sofre por demais. Então,
Fazendo uma comparação básica, assim, nós temos hoje, por exemplo, em relação ao mundo, a gente usa muito mais recursos renováveis do que não renováveis. Em relação à nossa matriz energética, ela é meio que meio, né? A gente consegue hoje tanto trabalhar as questões de não renovável quanto o renovável aqui dentro do país. Mas quando a gente vai fazer uma olhada, dar uma olhada em termos internacionais, a gente vai ver que a gente tem um quantitativo muito interessante de energias alternativas, né? E trabalhamos bastante nela. E não temos mais, porque aquilo que eu falei, nós temos uma deficiência política, né? E também uma deficiência tecnológica para se desenvolver mais ainda. E é uma coisa interessante que quando você tem uma matriz energética, você precisa fazer todo um planejamento energético. E tem fatores que são primordiais. Primeiro é contabilizar a disponibilidade de recursos natural que você tem. E a segunda, se você consegue ter facilidade de acesso e abundância desse recurso energético. Porque muitas vezes a gente quer oferecer alguma coisa que a gente não tem suporte para oferecer. Então, a gente tem que fazer a contabilidade da disponibilidade e também da facilidade e como você vai fazer para que isso chegue em abundância nas empresas, nas escolas, nas casas, nas fábricas, indústrias de um modo geral. Aí você vai e faz, não faz esse dever de casa, né? Não conhece sua matriz energética, aí você vai e não consegue fazer um planejamento energético, aí pimba. Você vai lá, o que vem? Falta energia. E eu estou falando aqui não só de energia da questão elétrica, mas também estou falando da energia enquanto movimentação de carros, né? Motos, indústria de um modo geral, ou seja, estou falando de um modo geral aqui, não só a questão da elétrica. Eu coloquei algumas imagens elétricas só para exemplificar. Então, se você não contabiliza, se você não vê o acesso e a abundância, você acaba tendo problema. E aí você gera uma coisa chamada desconfiança no mercado. Então, é imprescindível que você conheça o que você tem nas mãos. E, principalmente, é imprescindível saber como você vai usar isso e como você vai oferecer. Então, é fundamental. Muitas vezes o planejamento energético é igual a gente no mercado. Por que muitas vezes a gente não dá certo no mercado, a gente como pessoa? Né? Porque a gente tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento, mas a gente não sabe o potencial que a gente tem. E para onde que a gente vai colocar esse potencial? Esse é o grande desafio da adolescência, né? Você tem um potencial imenso, você sabe exatamente, mas não sabe onde você vai colocar esse potencial todo. Você fica em dúvida, né? Só que o país ele não pode ter dúvida quanto ao planejamento energético. Isso é grave, porque você vai deixar caduca toda a economia. E aí, pensa bem, se você não contabiliza e se você não vê a facilidade e o acesso para isso, e a abundância, se você tem ou não, como que vão ficar todos esses itens aqui? Eu vou listar aqui. A ideia não é só você criar, trazer, desenvolver as empresas, as indústrias, as residências, mas o desafio é como é que você vai oferecer esse produto para ele em termos de energia. O que hoje, raramente hoje, você imagina hoje se a gente tivesse sem energia nessa pandemia, como que seria ficar as aulas? Como que seria ficar a entrega das atividades? Como que ficaria toda a estrutura de transporte, ambulância, hospitais, respirador? Imagina só, em Manaus deu um colapso de oxigênio. Mas nós podemos muito bem ter um colapso energético. Isso é grave. E a gente não fala. Mas tem uma expressão que as pessoas falam na cidade em que eu trabalho, eu também trabalho em uma outra cidade, e aí eles falam assim, tá sem internet, né? Ah, entendi, tá chovendo. Aí outros até brincam assim, eu acho que o cachorro fez xixi no poste, aí acabou a linha da Vivo ou acabou a energia. Por que ele está falando isso? Eles estão falando de uma fragilidade, é verdade. Nós temos uma fragilidade de transmissão de energia, não só elétrica, mas também, entre outras, que, que o que aconteceu em Manaus, quando eu vi a situação de Manaus e do Pará também, eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Porque a fragilidade no Brasil é muito grande. E para faltar não só oxigênio, mas energia,
para isso tudo funcionar, para essa máquina rodar, é daqui para ali. E, ou seja, no meio de uma pandemia. Tá certo que hoje nós temos uma excessiva utilização de determinados recursos que até então a gente usava muito pouco, né? A internet, os hardwares, o software. Nem o Google conseguiu, ele deu PT esses dias atrás aí, né? O Gmail parou de funcionar, quem tinha aula online, a gente tinha reunião online, não conseguiu fazer, deu PT. Imagina, um local, por exemplo, onde você tem problemas seríssimos de transmissão, onde você não consegue contabilizar direito e você vê o que você pode fornecer. Então, assim, hoje, quando eu vi aquilo, eu falei assim, ô Senhor, tem misericórdia, porque nós vamos ver aqui para frente, por que eu estou falando dessa misericórdia? Que, infelizmente, é real. Então, você precisa planejar para oferecer para essas situações econômicas aqui, né, uma forma em que você consiga fornecer e manter esse serviço, que é a grande dificuldade. Como eu estava falando lá, falou assim, eu não estou brincando quando eu estou falando que o Brasil é um paraíso da matriz energética, gente. Olha só, São Paulo até lá embaixo no Rio Grande do Sul, nós temos cinturões carboníferos. Pensa aí, temos carvão. Olha que maravilha. Olha, nós temos áreas petrolíferas. Pensa bem. Olha quantas áreas nós temos em termos de matriz energética. Como diz o pessoal, matriz energética suja, né? O carvão mineral e o petróleo. Mas pensa aí. Aí a gente achou que era pouco. Assim, a gente tem reserva petrolífera. Realmente é pouco, né? Aí, opa, do nada não, né, gente? Lógico, né? Eu brinquei. Mas em termos de tecnologia, a Petrobras tem bastante tecnologia e sonda muito, pesquisa muito, descobre muito, e Pimba descobriu uma coisa muito legal, que foi o pré-sal, ou seja, uma área distante, onde você consegue explorar em águas profundas, muito profundas, mais do que já tem. E a tecnologia brasileira, na Petrobras, para águas profundas, é nossa mesmo. A gente louva a Deus por isso, por quê? Porque conseguiu desenvolver uma tecnologia, inclusive, que pode treinar outros lugares na produção, né, na extração disso aí. Só que aí nós vamos esbarrar num outro problema. Não adianta ter petróleo se você não tem refinaria. Você não consegue refinar para gasolina, óleo diesel, ou se a demanda que o mercado tem, as suas refinarias não conseguem suprir, né? Que é um problema. Mas nós temos carvão, petróleo, gás, né? Nós temos um gás que vem da Bolívia, foi um acordo diplomático feito com 20 anos, né? E aí, de repente, não só diplomático, mas também para atender o mercado, mas mais diplomático. E aí, de repente, quando descobre, o pessoal também descobre muito gás. Então, hoje nós estamos dando gás aí para... Tem gás para dar e vender, né? Não precisamos da Bolívia, mas tem acordo diplomático que precisa ser mantido. Então, você imagina, carvão, petróleo, gás. Aí nós temos um pouquinho de tecnologias com algumas refinarias que a gente tem no Brasil, né? Mas que não são suficientes para poder atender o mercado. Mas já começamos a desenvolver algo que, graças a Deus, pode alavancar e o governo tem que investir nessa área também para a coisa crescer. Então, olha que legal, nós temos urânio, petróleo, carvão, urânio, pensa bem, gás, ou seja, nós também temos a questão nuclear. Então, ou seja, pensa num lugar abençoado, pensa num lugar maravilhoso, pensa num lugar onde que se tivesse uma política energética, nós estaremos surfando na crista da onda, com certeza. E aí, nós temos usinas nucleares. Começo? Sim. Iniciando? Sim. Corruptas? Também, né? Porque estão sendo investigados por corrupção. Inclusive, Temer é um que está lá nessa jogada aí. Mas é o princípio de fazer alguma coisa. E aí, isso, aqui eu estou falando somente de alternativas que a gente tem em termos de não renovável. Isso é excelente. O grande problema do Brasil, que dá vontade de chorar, nós precisamos entender que ciência, educação,
tecnologia são fundamentais para que um país se desenvolva economicamente. Nós precisamos investir na nossa população, nós precisamos investir na qualificação profissional das pessoas. E o que a gente faz? Os governos, quando entram, a primeira coisa que eles cortam é dinheiro para pesquisa, é dinheiro para desenvolvimento educacional. Puxa vida! Vi uma matéria esses dias, agora, ontem, deu vontade de chorar. As universidades federais e os IF, de um modo geral, né, eles estão com dificuldade financeira até para pagar a conta de luz, gente. E da onde que saem as pesquisas, pelo amor de Deus? Sai do Butantan, sai dos IFs, sai do governo, das universidades federais, sai das universidades estaduais. Misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Como não investir em educação e tecnologia? Como não investir em ciência? Como não investir em vocês, por exemplo, que estão indo para o mercado aí? Então, assim, infelizmente, a gente não consegue fazer mais, ou seja, contabilizar, produzir e distribuir essa abundância que a gente tem, porque é uma política, e eu volto a dizer, não é desse governo em si, mas de um governo de um modo geral. Precisa investir mais. Houve um investimento, mas aí quando você tem um investimento, você tem toda uma gama de corrupção por cima. Eu falei, eita, nós, só Jesus na causa mesmo. E aí, nós temos, além dessa, todas as energias aí, nós temos então energias alternativas que são legais. Pensa isso, pensa que aquele solzinho que bronzeia, vai de dia, pega o bronzeado para sair de noite, não é só isso, não, tem uma energia solar aí, e uma coisa que está sendo legal, interessante, é que a energia solar está sendo popularizada, né? Ou seja, você tem, Davi, tenso mesmo, Davi, é muito tenso. Pensa aí, os centros tecnológicos não ter dinheiro para pagar a luz. Hoje, da onde que começou a ideia de uma vacina? Veio de ciência, tecnologia, né? Então, cara, é de chorar. Pensa aí, um país grande desse, hoje está sendo popularizada a energia solar, isso é muito bom. Hoje as pessoas estão conseguindo colocar energia solar. Na casa, onde eu trabalho, tem um projeto lá, Minha Casa Minha Vida, que não é essa que você paga a prestação por mês, mas você paga uma taxa muito pequena, onde as casas todas lá foram colocadas solar. O equipamento solar é mais caro que a casa lá, mas lá tem. Ou seja, está popularizando a questão da energia solar. As pessoas estão começando a colocar não só nas empresas, mas também nas próprias residências. Isso é muito bom. Mas isso é o quê? Tecnologia. Isso é o quê? É ciência. Onde você consegue fazer a coisa acontecer de maneira que o outro também tenha, não só o empresário. Então, assim, cara, além de você pensa, você está lá na praia, curtindo aquela praia e tal, e você sabe, poxa vida, hein? Isso aí também gera energia, olha, eu posso usar. Que coisa maravilhosa. Aí você tem biomassa, né? A questão do álcool, do etanol no Brasil. Aí eu coloquei aqui uma lista de estados, né? Pensa aí, hoje nós estamos produzindo biomassa, energia alternativa. Que coisa maravilhosa. E aí, para quê? E é uma coisa muito interessante, a tecnologia do etanol, dos motores aí a álcool, é tecnologia brasileira, filho. Graças a Deus. Ou seja, investiu-se em uma tecnologia que você consegue fazer um combustível que nem é renovável. Mas o que está mandando aí? A tecnologia. É o estudo, é a ciência, não tem para onde correr. Então você tem aí, ó, todos os lugares aqui ó, que a gente tem usinas, que a gente tem, né? Lugar de produção. Ah, que maravilha, gente. Aí hoje nós temos um carrinho flex, né? Quando você vê que a gasolina está 5 contos, você vai lá, tem 3,20, 3,50. Ah, vou botar 3,20 que é mais barato. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o álcool consome mais rápido, mas em compensação limpa todo o seu sistema, né, de motores ali, limpa tudo, vela, vai limpando tudo. Ou seja, também tem uma alternativa. Corrói também, lógico, né, gente? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos uma alternativa. Qual é a pior situação para uma pessoa? É quando você se vê numa situação onde você não tem alternativa. Aí você é obrigado a aceitar e fazer o que o outro quer. Não, eu posso chegar no posto de gasolina e falar assim, eu quero colocar um álcool. Ah, eu quero colocar uma gasolina. E outra coisa, né? Nós temos tecnologia para desenvolver carro a água, carro a sol, tudo que você puder imaginar.
Estou falando tecnologia em termo mundial, não no Brasil, né? E aí, e a gente sabe que há uma pressão dos países exportadores de petróleo, né? Desse mercado de energias não renováveis e sujas que pressionam para que não seja desenvolvido. Isso é fato. Mas o bom é quando você chega num país como esse, você fala assim, eu vou escolher a matriz energética que eu quero. Maravilha. Olha que coisa maravilhosa, biodiesel no Brasil. Pensa aí, você pega uma sementinha, tira o óleo da sementinha, pimba, vira um combustível. E você pode renovar. Tranquilex. Eu coloquei alguns aqui, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Olha que delícia você saber que você tem várias matrizes energéticas, várias alternativas. Aí eu pergunto, como é que descobriu o biodiesel? Ciência, fala para ninguém não. Hein? E o povo tá brincando com esse negócio. Agora aqui fechou. Pensa aí. Aqui eu coloquei as bacias hidrográficas do Brasil, né? A Amazônia, que é a maior, Atlântico Norte, Nordeste, aí Franciscana, Paraná, Uruguai, tá. O pessoal acha que a gente tem pouca água aqui no Brasil, e aí eu lembro de Peru Vaz de Caminha falando, rapaz, mas tem água demais nesse lugar, viu? E aí o pessoal assim, o Brasil tem pouca água, ainda vem, tem ainda o Paraguai e o Uruguai assim, toma água ainda, ou seja, pega água para você. Então, ou seja, tem essa mudança de água que nós temos, que coisa mais linda. Quando eu olho para esse mapa aqui, eu vejo energia, 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 né? Recurso renovável, recurso renovável. Pensa aí. E aí, listando aqui algumas hidrelétricas, né? Ainda temos hidrelétrica de Tucuruí, fica lá no norte, né? E a gente tem a Itaipu, que fica no sul. A gente tem Ilha Solteira, né? Que também fica ali sul, sudeste. A gente tem aqui a Xingó, que fica lá ali, né, no Nordeste. A gente tem Paulo Afonso, que também fica lá no Nordeste, fica lá na Bahia e tudo. Nós temos Giral, Giral, que fica em Rondônia. A gente tem Santo Antônio, que fica lá na Madeira. A gente tem Belmonte, que fica também na região norte. Então, pensa aí, além nós temos essa gama de rios, nós temos uma potencialidade para produzir energia elétrica demais. A Itaipu, a gente sabe que é um consórcio, né, entre o Brasil né, e o Paraguai, mas, né, nós temos outras fontes alternativas. Precisamos da usina, desculpa, das hidrelétricas todas no Brasil, porque a demanda é grande, mas pensa aí, nós temos água, nós temos energia elétrica, nós temos energia solar, nós temos biodiesel, nós temos etanol, nós temos tudo. Eu fico muito feliz em saber disso. Eu fico triste quando eu sei que as pessoas não pensam, não planejam e não estruturam. E aí eu vou falar com vocês, a tristeza está aqui, ó. Aqui é que bate a tristeza. Quando eu falei lá no início, lá, que você tem energias alternativas e que você tem produção, que você tem energia não renovável. E aí, como que você vai fazer para essa energia chegar? Esse que é o problema, gente. Eu nunca vi um trem tão frágil assim. Pensa aí. Olha os cabinhos que vão levar energia. Por sinal, essas torres aí, a produção dessas torres, um dos maiores produtores aqui está no Espírito Santo, ali, na região perto de Linhares, ali. Produz essas torres de transmissão aqui, ó. Quem passar assim, ó, indo para um pouco antes da chegar em Linhares, acho que é em Jacupemba, eu acho. Tem lá a fábrica de transmissão, dessas torres de transmissão. Qual é o problema? O calcanhar de Aquiles da nossa energia hidroelétrica chama-se transmissão. Tudo aquilo que você está produzindo naquelas hidrelétricas lá pode ir por terra, de uma hora para outra. E eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Quando te fala que o cachorro fez xixi no poste e acabou a energia, está falando da fragilidade. Se romper um cabinho desse aí, ó, peão, faltou energia. Aí você fala assim, professor, mas também, né? Um cabo pode faltar. Pode acontecer. Realmente, pode acontecer. Mas se já aconteceu, então a gente tem que repensar essa situação. Hoje, a Covid pressionou o sistema para tudo.
Hoje há uma sobrecarga em tudo, inclusive na matriz energética. Então, quando eu vi, eu falei, oh Jesus, tem que orar muito para esses cabos ficarem em pé. Porque se cair, mesmo, não vai ser só oxigênio, não. E aí, o que acontece? Você tem essa transmissão que precisa ser melhorada. Gente, sem contar que é feia demais. Esse monte de cabo para cima aí. Pensa em enrola as pipas dos meninos, tudo. E aí acaba agarrando tudo lá. Tem que pensar numa alternativa, gente. E isso é ciência. E isso é tecnologia. Então, olha, você tem aqui uma usina, aqui uma básicazinha. Aí você tem as torres de transmissão. Você vai manter aqui, ó. Joga na subestação e a subestação distribui para os lugares. O problema de Amapá foi aqui, ó, na subestação. Tum, pegou fogo. Aí você vê a nossa transmissão, 80% da nossa transmissão de energia hidrelétrica, ela é privatizada. Pasmem vocês. E foi uma coisa interessante que lá no Amapá, a transmissão que era privada foi socorrida pela empresa estatal. Tchan. Ou seja, as concessões que a gente tem em termos de privatização e as condições que a gente tem de terceirização não estão suprindo a necessidade. E aí, precisa ter uma legislação bem severa contra esses caras. Porque tem que desenvolver. É a mesma coisa que você pegar, privatizar uma pista, dar para a empresa concessionária, ó, privatizou. E aí o cara não faz uma ampliação de pista, o cara não trabalha na pista, o cara não mexe. Poxa vida, se você está privatizando, se você está terceirizando, você tem que exigir que o cara pelo menos faça alguma coisa boa para a gente. Mas não tem essa política de exigir. Ah, eu vendi, conseguimos dinheiro, beleza. Ah, eu consegui terceirizar o Estado. Ah, então tá bom, beleza. Consegui uma grana. Tá, aí vai exigir nada, não? A empresa agora que faz aí a 101, a concessionária 101, a Eco 101, ela, tempo atrás aí, tomou uma canetada do Estado do Espírito Santo, porque ela não estava produzindo a questão da ampliação das vias, que foi uma promessa que eles fizeram. Então, não adianta você pegar só vender e as empresas começarem a ganhar dinheiro. Olha a fragilidade do sistema. É muito frágil. Muito frágil. E aí, não vou ler, porque é grande, eu quero que você entenda. No Brasil, nós tivemos, por causa de transmissão, muitos apagões. E aí, por que a gente erra, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, tem o seguinte: tem dias que a gente acerta, e tem dias que a gente aprende. Então a gente não erra, a gente aprende. Porque ali vai. Quando você não consegue executar uma coisa, você está aprendendo onde estão os seus erros. E no Brasil, brincadeira. A brincadeira começou de apagão no Brasil e de falar assim, ei, olha só, ei, olha só, transmissão, hein, ó, ei, presta atenção. Em 95, 85. Então aqui começou um problema. Você vai ter aí alguns estados que vão sofrer apagão. Será que nesse primeiro eu não devia ter pensado em alguma coisa? Pelo amor de Deus. Aí a pessoa fala assim, não, isso foi temporário. Foi só uma coisinha, uma situação que não vai passar. Foi um acaso. Foi um acaso? Aí, fala assim, não vai acontecer mais, a gente não precisa mais ficar preocupado. E nesse lugar aqui, nessa situação aqui, vai acontecer o quê? Um problema na subestação, ou seja, no lugar que recebe para enviar. Aí você fala assim, 99, outro apagão. Falei, ei, misericórdia, Senhor. Blackout. Aí pegou só o sul, sudeste e centro-oeste só. Pegou quase lugar nenhum no Brasil. 99. Aí eu falei, ai, Jesus, mais um problema. E aí, nessa aí, até o Paraguai se lascou, porque acabou também não conseguindo a transmissão de energia. Aí você fala assim, ah, não, mas foi uma coisa, não vai acontecer de novo, né? Opa, 2002, misericórdia. Eu acontecer 2002, outro apagão. E, de novo, nos problemas de transmissão, deu um apagão. 78, meu Deus do céu, não dá nem para acreditar. E aí você, de repente, vê todas as cidades, centro-sul parado. Falei, meu Deus do céu. Aí você assim, não vai acontecer mais não, 2002 foi a última. 2009, outro apagão. E aí, meu amigo, pegou só 14 estados da União.
14. Misericórdia. Aí você fala assim, foram só 90 milhões de pessoas que foram atingidas, foi uma coisa tão pequenininha, gente. Vocês estão criando tumulto, tempestade em copo d'água. 2010, outro apagão, e agora pegou a região norte e nordeste. Aí o pessoal falou assim, não, 2010, não vai acontecer mais não. 2013, Porto Alegre. Desculpa, Nordeste. 2014, Porto Alegre. Aí a gente pensa assim, que isso, precisa investir em transmissão, precisa investir em tecnologia, precisa investir em ciência. Isso não vai acontecer mais, gente. Não vai. Pimba, 2020, Amapá. Eu falo, ei meu Deus. Aí eu penso, será que não está na hora de pensar que nós temos que planejar e criar uma estrutura onde a gente consiga produzir, transmitir? Rapaz, se nós temos tanta coisa para produzir, como é que a gente não consegue transmitir essa bagaça dessa energia de uma forma correta? Misericórdia! E olha que o Amapá sofreu demais, gente. Quem acompanhou aí na mídia, o sofrimento do povo foi demais, gente. Coisa perdendo, hospital e menino e gente. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu vi aquilo no Amapá, 2020, eu falei, meu Deus do céu, com Covid ainda, tem misericórdia? Aí eu penso assim, será que não dá para perceber? Será que a política é tão tapada assim que nós temos que criar um planejamento municipal, estadual e federal, unir as federações todas aí e criar uma estrutura para transmitir isso legal? Gente do céu, quando isso aqui repercute em nível internacional, as empresas não querem vir para cá. Acho que o Brasil todo é um Amapá. Misericórdia. Se o povo já acha que o Brasil é só mato, que é a Amazônia, tem que preservar. Você imagina quando pega fogo aqui na rede de transmissão e não dá. Olha que sistema frágil econômico. Aí os grandes empreendimentos que deveriam vir para cá não vêm. Fala sério. Nossa, esse trem me dá uma urticária em ver, porque é muita coisa, muita abundância, muita energia e não consegue transmitir. Aí explode o trem. Falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Então pensa, Pedro Vaz de Caminha estava com a razão. Tem tudo aqui. Tudo que planta dá, tudo que dá certo. Nós temos matriz energética para tudo que você puder imaginar nesse país, gente. Vocês aí, eu não sei se vocês vão ser administradores, né? Técnicos, administradores. Lógico que não, vocês vão trabalhar em ferrovias, né? Mas eu estava falando com o pessoal da administração. Se vocês vão fazer administradores, por favor, pense em alguma coisa para nos ajudar na transmissão. Então, se vocês forem aí, não sei o que vocês fizeram de Enem, gente, mas por favor, vai para o lado da ciência, sabe? Nós precisamos de pesquisadores. Ou então vai para o lado da política e fala assim, oi, vamos desenvolver tecnologia legal aqui para poder trabalhar, né? Eu vi esses dias, agora recentemente, o shopping se modernizando, né? E aí, olha, nós colocamos agora aquela torneira que você coloca a mão, e por sinal, a primeira vez que eu passei duas vergonhas na minha vida. Uma foi quando eu não sabia que a porta automática abria automática, e a outra foi quando eu não sabia que a torneira era só passar a mão embaixo que a água saía, né? Isso tem muito tempo que eu passei vergonha. Mas você imagina agora uma porta elétrica, tará, aí você chega e falta energia. Show, né? E a torneira? Você vai pegar água como? Faltou energia. Tchan, cadê o sensor? Tcharam. Vai ficar com a mão suja, hein? Vai no banheiro ficar com a mão suja. Muito legal, né? Então, ou seja, apagão não dá. Gente, 85 para cá, misericórdia. Nós estamos falando da parte interessante, mas também nós estamos falando o seguinte, nós temos um problema ambiental, né? A gente sabe que toda a matriz energética, de um modo geral, as que não são renováveis, elas trazem problemas. A gente sabe também que, por exemplo, algumas renováveis, elas também trazem alguns problemas ambientais. Por exemplo, a hidroelétrica tem que invadir, inundar grandes áreas. E automaticamente muita vegetação também vai. Animais, né? Se tiver pessoas também, vai embora. E uma coisa interessante, né? A hidrelétrica constrói primeiro a hidrelétrica do lado do rio, depois você desvia o rio para entrar na hidrelétrica. Então, ou seja, quando você desvia, você também tem problema ambiental. Por isso que tem que se estudar bem aonde posicionar e como posicionar
as hidroelétricas de uma forma em que tem um impacto bem menor nesse sentido. Então, eu vou listar alguns aqui, problemas ambientais, né, que nós vamos ter para criar as matrizes energéticas. E as consequências das matrizes energéticas, né? A gente sabe que, principalmente a energia suja, eles chamam, né? Que é carvão e petróleo, né? Porque polui muito. A gente sabe que gera problemas, né? Desses problemas ambientais aqui, eu acho que vocês não têm dúvida sobre o que é cada um, ou tem noção, né, gente? Vocês têm noção de todos que estão aí, não tem? Sim, não? Sim, né? Beleza. Então, assim, vocês têm noção de todos que estão aí. Não é novidade para ninguém esses itens que estão aí, né? Então, ou seja, nós temos uma situação ó, de como trabalhar a questão energética junto com a questão ambiental. E a única forma de você trabalhar sustentabilidade e a única forma de você conseguir conciliar as duas coisas, infelizmente, vou dizer para você, ciência. Não tem jeito. É investir em ciência. Senão, o mundo vai acabar as, e as alternativas que a gente tem não vão ser utilizadas. Então, esses agentes, esses problemas ambientais que nós temos aqui, opa, não era para você ter passado. Esses problemas ambientais que estão aqui, né? Desmatamento, degradação marinha e costeira. Nossa, quem foi em Campos, quem pega foto de Campos antes de estação de petróleo e depois, você vê a diferença. Poluição dos solos, das águas subterrâneas, alagamento ou perda de áreas cultiváveis, aquecimento global é a crista da onda, destruição da camada de ozônio que piorou, né? Efeito estufa, nossa, nem se fala. Tem lugar que está quente demais, tem lugar que está frio demais, fica aquela confusão, apesar que o efeito estufa está ligado ao aquecimento, né? Chuva ácida é menos comum, né? Mas também acontece. Poluição do ar, nem fala, né? Resíduo sólido na cidade, lixo, misericórdia, nem se fala. Esgotamento de recursos naturais não renováveis, é fato. Ilha de calor, nas grandes cidades sofre demais, né? E o smog, que é aquelas nuvens que as indústrias soltam no período que está mais frio, o ar fica mais denso, mais pesado, e aquela coisa cobre tudo assim. E faz lembrar até do desenho do Pica-Pau, Tom e Jerry, que quando tem uma nuvem de fumaça, eles pegam uma faca, corta, aí abre uma janela para olhar, né? Não dá para fazer, mas é para uma crítica à situação dessa fumaça densa que acontece nos lugares, né? É engraçado que São Paulo, quando a primeira vez que eu fui em São Paulo, eu olhei e falei assim, nossa, eu usava óculos, né? Parece que meu óculos está embaçado. Aí meu patrão falou assim, não, Alex, é assim mesmo, aqui essa fumacinha é constante. Não é essa a smog, né? Lógico que é muito mais densa, muito mais forte, mas é como se fosse, né? É um smog enfraquecido, né? É o vírus enfraquecido da fumaça, digamos assim, né? E aí você tem essas situações. E aí nós temos aqui, eu coloquei alguns, né? Gás carbônico, clorofluorcarboneto, ou clorofluorcarbono, metano e óxido nitroso. E um termo técnico, né, que existe a atuação antrópica e existe a atuação antropogênica, né? Ou seja, a ação antrópica é a ação que o homem vai diretamente e faz o processo. Então, eu vou lá, destruo a árvore. Eu vou lá, né, mato o bichinho. Isso é uma ação antrópica, eu vou diretamente lá. A antropogênica é consequência de uma ação nossa. Então, vou dar um exemplo. Eu crio uma matriz energética, crio a gasolina, crio o carro, ligo o meu carro, a camada de ozônio vai acabar. Eu não fui lá na camada de ozônio, lá na atmosfera, e falei assim, agora eu vou dar uma quebrada aqui na camada de ozônio, fazer um buraquinho. Não é isso, eu não vou lá. Mas o que eu fiz aqui gera uma consequência. E essa consequência é uma ação antrópica, porém chamada de antropogênica, porque eu não fui lá, mas eu sou responsável pelo que está acontecendo lá. Então, ou seja, nós temos um problema direto com as matrizes energéticas, por falta de tecnologia para pensar em meio ambiente e sustentabilidade, e nós temos um outro que é indireto. Ou seja,
Agora lascou, porque direto e indiretamente, lógico, isso aí já é fato, tem tempo, né, gente? Mas direto e indiretamente, a gente acaba lascando com o meio ambiente. E aí, lembrando lá no slide inicial, o meio ambiente está presente em toda a cadeia econômica. Ou seja, toda a cadeia econômica precisa do meio ambiente. E aí, eu quero finalizar dizendo para vocês, esse slide aqui, meio ambiente é fundamental em todas as etapas da economia e também na matriz energética e na produção de energia. Ele nos ajuda a fornecer os recursos, nos ajuda nos bens e serviços e ainda também tem que receber toda a carga de poluente. Então, ou seja, precisamos de uma política, precisamos de uma tecnologia, precisamos de ciência para que a nossa matriz energética, que é maravilhosa, tudo tipo de coisa que tem aqui, eita, lugar bom demais, seja bem aproveitada. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta ou algum comentário ou algum questionamento, alguma contribuição, como diz o Gaguinho no desenho, por hoje é só PP pessoal. Obrigado por vocês acordarem cedo, viu, gente? Porque, rapaz, acordar cedo, né? Depois dessas maratonas todas. Então, hoje nós ficamos por aqui. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, falar, dialogar. Se não, bom dia para vocês. E eu vou estar postando para vocês aí as coisas para poder vocês se organizarem, tá certo? Bom dia. Muito bom estar com vocês. Até mais. Inter. Tchau, tchau. Até.